Nesse vídeo nós vamos aprender como encontrar a interseção de duas retas e o que pode acontecer quando a gente busca por essa interseção. Vamos começar com as retas RS, cujas equações você vê aí. Mas antes, eu quero que você note que quando você olha apenas para a equação da reta R, 2x menos 3y igual a 1, você percebe que há infinitos pares x, y que satisfazem essa equação. Um exemplo é o ponto 5, 3. Se você troca o x por 5 e o y por 3, de fato essa conta 2x menos 3y vai dar 1. Isso quer dizer que esse ponto 5, 3 pertence à reta R. De forma análoga, quando a gente olha para a equação da reta S, x mais y igual a 3, há uma infinidade de pontos satisfazendo essa equação. Um exemplo é o ponto 0,3. Se você trocar o x por 0 e o y por 3, de fato x mais y vai dar 3. Isso significa dizer que o ponto 0,3 pertence à reta S. Mas o que a gente está procurando aqui é um par xy que vai satisfazer ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, as duas equações. E a técnica para encontrar esse par é o sistema de equações. Você deve olhar para as duas equações dessas duas retas como os integrantes, os componentes de um sistema de equações. Então, agora a gente precisa resolver esse sistema e encontrar o valor de x e o valor de y que vão satisfazer simultaneamente esse sistema. Você pode resolver esse sistema pela técnica que você preferir. Eu gosto muito de usar adição-subtração, mas para isso eu preciso eu preciso manipular as equações de modo a fazer com que uma das variáveis desapareça, porque esse é o objetivo da técnica que eu vou usar. Então, por exemplo, aqui eu vou optar por multiplicar a equação da reta S por 3. Dessa forma, a equação será reescrita na forma 3x mais 3y igual a 9. Eu fiz isso porque eu pretendo cancelar a variável y, o componente y. Então, olhando para o sistema de equações reescrito já nessa forma, se eu somar as duas equações, 2x somado com 3x vai dar 5x. E menos 3y somado com 3y vai dar 0. E ainda 1 somado com 9 vai dar 10. Dessa forma eu descubro que o x do ponto que eu procuro é 2. E agora eu substituo esse valor numa das duas equações. Não precisa nem ser no sistema que está em azul, pode ser no sistema original que está escrito em preto, para descobrir o valor de y. Eu vou optar por fazer a substituição lá na segunda equação, x mais y igual a 3. Quando eu trocar o x por 2, eu percebo que o y tem que valer 1. Portanto, o ponto 2, 1 é um ponto que pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então, o que está acontecendo é algo mais ou menos assim. O desenho não está necessariamente fidedigno com a realidade, mas o que está acontecendo é algo mais ou menos assim. Você tem as retas RS e essas retas são concorrentes. A gente diz que essas retas são concorrentes, porque elas estão concorrendo a esse ponto cujas coordenadas são 2 e 1. Vamos para o segundo exemplo. Agora a gente tem as retas MN, você vê as equações, e de novo, o meu objetivo é encontrar o ponto comum. A gente já sabe que a técnica a ser utilizada é do sistema de equações. Então, eu vou manipular aqui, multiplicando a primeira equação por 2. Dessa forma, eu reescrevo isso na forma 4x menos 6y igual a 2. E a de baixo, eu vou reproduzir da forma que está. Menos 4x mais 6y igual a 0. E agora eu vou somar as duas equações.
4x somado a menos 4x vai dar 0x. Vou escrever isso assim. Não precisa, mas eu vou escrever. Quando eu somo menos 6y com mais 6y, isso dá 0y. E quando eu somo 2 com 0, isso dá 2. E aqui eu me deparo com uma situação curiosa, porque eu estou procurando valores de x e y que satisfaçam a essa equação que acaba de aparecer aqui, 0x mais 0y igual a 2. E você deve ter percebido que não existe valor de x e y que satisfaçam a essa equação. Portanto, esse sistema é um sistema impossível, porque ele não tem solução. Então, vou escrever aqui, sistema impossível. Bom, se eu estou classificando esse sistema como sistema impossível, eu poderia ter classificado o sistema anterior como um sistema possível. Porque no anterior a gente encontrou solução. Então, o sistema possível é aquele que possui solução e o sistema impossível é aquele que não possui solução. Graficamente, o que está acontecendo aqui é que essas duas retas que foram escritas lá, MN, elas estão numa situação similar a essa aqui. Eu não garanto que o desenho esteja fidedigno com a realidade, mas é mais ou menos algo parecido com isso que está acontecendo. Ou seja, essas duas retas, elas não têm interseção porque elas são retas paralelas. Então, retas paralelas sempre vão nos levar a um sistema impossível, porque quando eu resolvo o sistema, eu estou tentando encontrar o ponto de interseção. Se eu não encontro solução para o sistema, é porque não há ponto de interseção. E se não há ponto de interseção, é porque essas retas são paralelas. Então, a classificação dessas retas é que elas são retas paralelas. Vamos para o terceiro exemplo. Agora eu tenho as retas P e Q. A gente já sabe que a técnica para encontrar a interseção é resolver o sistema. Então, mais uma vez eu vou manipular a equação. Eu vou preferir dividir a equação de baixo, a segunda equação, por 2. Então, a segunda equação será reescrita na forma 4x menos y igual a 2. E aí eu percebo que, na verdade, eu estou com um sistema em que as duas equações são a mesma equação. Mesmo que eu não tivesse percebido e levasse adiante a conta, o que eu iria obter seria isso aqui, 0x mais 0y, e na hora em que eu fizesse 2 menos 2, isso ia dar 0. E agora eu vejo uma situação similar à anterior, mas com uma pequena diferença, que depois do sinal de igual, o que eu tenho não é mais o 2, é o 0. E aí eu me pergunto, quais são os valores de x e y que satisfazem essa equação? Na verdade, eu percebo que há uma infinidade de possibilidades satisfazendo essa equação, 0x mais 0y igual a 0. Isso quer dizer que esse sistema tem não só uma solução, como ele tem infinitas soluções. Bom, se ele tem solução, então ele de fato é um sistema possível, assim como o primeiro. Mas a diferença entre o primeiro sistema possível que a gente resolveu e esse segundo sistema possível que a gente está resolvendo é que no primeiro você só tem uma solução e nesse aqui você tem infinitas soluções. Para fazer a distinção dessas duas situações, a gente usa o seguinte termo. O primeiro é um sistema possível e
determinado. Determinado. Essa é a palavra que se usa para dizer que há apenas uma solução. Então, quando a gente diz que é determinado, o significado é que a solução é única. Ao passo que, nesse terceiro exemplo, o que a gente tem é um sistema possível e indeterminado. Então, aqui, o termo indeterminado indica que há infinitas soluções. Mas isso não quer dizer que você possa trocar o x e y por qualquer coisa. Na verdade, essas infinitas soluções serão os pares x e y que vão satisfazer a única equação que a gente realmente tem nesse sistema. Porque, de fato, parecia no início que eram duas equações, mas é a mesma equação. Então, as soluções para esse sistema serão os pontos que compõem essa reta aqui. Graficamente, o que está acontecendo é algo mais ou menos parecido com isso aqui. A reta P, ela está exatamente sobre a reta Q. E nesse caso a gente diz que as retas são retas coincidentes.